Olá, seja bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez a gente vai trazer uma temática sobre raciocínio lógico e a temática é a teoria dos conjuntos. Dando continuidade àquelas aulas, a gente tinha comentado um pouco sobre as proposições simples compostas, as negações, a tabela verdade, a lógica de argumentação e dando seguimento a essa linha de raciocínio e ao o prosseguimento no edital e destrinchando o edital da Banca CESP, relacionado à Banca CESP, a gente vai tratar sobre a teoria dos conjuntos. Primeiro, é bom a gente saber sobre a teoria um pouquinho e depois a gente vai fixar o conteúdo a partir de alguns exercícios. Exercícios esses que foram cobrados recentemente na prova da Polícia Federal e em outras provas por aí, que às vezes vocês vão notar aqui nessa bateria de questões que algumas questões não foram elaboradas pela CESP, porém elas trazem um conteúdo muito importante. O conjunto, é só você pensar para você entender um conjunto, é tipo um baú. Você pode fazer uma metáfora com um baú, porque querendo ou não, o conjunto ele reúne elementos. Mas esses elementos eles podem ser qualquer coisa do mundo? Sim, podem ser pessoas, pode reunir é, itens, pode reunir objetos, pode reunir números. É mais conveniente que se reúnam números. Os conjuntos, eles guardam elementos de mesma característica. Você cria um conjunto A, o genérico, com a letra genérica, e o conjunto B. E aí eles podem ter relações entre si, ou eles podem ser separados. O maior exemplo disso são os conjuntos dos números. Os conjuntos numéricos, eles se subdividem. Eles, o maior conjunto numérico possível é o dos números reais, e depois vai especializando dos números irracionais, e depois dos números racionais, e depois dos números, antes disso, dos números inteiros, e depois para os números naturais. Ou seja, existe essa sequência, ela é seguida, até mesmo tendo os números complexos. Então vocês percebem que um conjunto ele pode estar um dentro do outro, mas para entender melhor e o que realmente cai nas provas são as notações dos conjuntos, porque não adianta nada saber a definição do conjunto numérico e não saber a aplicação dela, porque existem operações entre conjuntos, existem outras coisas que você pode fazer com o conjunto, algumas notações que é como uma expressão pode se referir ao conjunto. E é isso que a gente vai abordar agora, alguns símbolos. Primeiro, o primeiro de todos é o símbolo da conjunção. É quando os dois conjuntos eles possuem interseção. Perceba aqui a interseção. A disjunção, ela segue a mesma lógica das proposições. É quando os dois conjuntos A e B estão separados. E a relação de pertencimento é importante dizer que é possível memorizar essa relação de pertencimento a partir da analogia de um ímã. O C significa que tal determinado subconjunto, que é um. Mas primeiro, para saber o que é um subconjunto, para saber essa relação de pertencimento, vamos definir primeiro o que é um subconjunto. O nome, se você resgatar alguns conceitos do português, a gente percebe que existe um prefixo nessa palavra, que é sub. Sub é uma coisa que está embutida, é fazendo menção a algo que está dentro do interior, ou seja, que está contido em outro lugar. É igual uma moeda, ela está contida no baú. Essa moeda, quer dizer, um saco de moedas está contido no baú. Então, esse saco de moedas é o subconjunto do baú, nessa analogia que a gente fez do baú. Então, o subconjunto ele pode ter vários elementos. Ele pode ser uma união de dois elementos do conjunto, pode ser uma união de três elementos, pode ter vários tipos de subconjuntos diferentes. E a relação de pertencimento é determinada por estar contido
e contém. Mas por que que esse primeiro aqui é o está contido e não o contém? É porque ele possui. É por isso que a analogia do imã é importante. Porque se A está contido em B, quer dizer que B é maior, não é? Vocês concordam comigo? Então, o imã, ele sempre puxa, ele sempre é atraído para o lado maior. Então, o B, como ele tem ou mais elementos, ou a mesma quantidade de elementos do seu subconjunto, porque pode haver essa hipótese também. Se o A e o B tiverem a mesma quantidade de elementos, o está contido em B, assim como o B está contido em A. Então, ali, a mesma lógica, Leo. O B, vamos colocar o C. O C, quer dizer, o C é uma letra que pode confundir com a analogia com o simbolismo de pertencimento. Então, eu vou usar a letra X. O X está contido, o X contém o Y. Então, o X é um conjunto maior. Graficamente, seria isso daqui, ó. Esse é o X e esse daqui é o Y, porque o X contém o Y. E no primeiro caso, seria esse desenho aqui, ó. Como o A está contido em B, o A é esse círculo central e o B seria o círculo maior. Entenderam? Agora, e o tal que é meio que uma barra. É uma barra cortando assim. A diferença é a barra inversa. Portanto, tenha muito cuidado. A barra tombada para a direita, ela é o tal que. Por exemplo, você pode se referir a um conjunto falando assim, ó, a x x é um conjunto tal que os elementos de x, que seria x', os elementos de x, eles são menores que são maiores, tal que x é maior que 30. Então eu vou colocar os elementos de x, os elementos de x, eles vão ser os números que são maiores que 30, os números reais. Não, você ainda pode falar sobre ponto e vírgula e falar que eles têm que eles pertencem ao conjunto dos números reais. Ali, eu falei que eles pertencem ao conjunto dos números reais. X' pertence ao conjunto dos números reais. Portanto, pode ser qualquer número. Pode ser um número fracionário, pode ser um número, uma dízima periódica. Existem várias possibilidades, mas ele pode ser um conjunto limitado também. Por exemplo, ele pode ser maior que 30 e menor que 60 dentro dos pertencente dos conjuntos dos números reais. E assim vai. Ou seja, x é um conjunto tal que os elementos de x, eles são maiores que 30 e são pertencentes do conjunto dos números reais. É isso que você deve ler na hora da prova. Avançando aqui, a diferença entre conjuntos, ela tem como característica a preferência da ordem, ou seja, a importância. É muito relevante você saber qual a posição de cada conjunto. Se for citado primeiro o conjunto A e a diferença de A com B, você vai, ou isso daqui é igual, é proporcional ao A menos B. E essas duas notações, elas correspondem ao conjunto A, vamos dizer que seja esse, menos o conjunto B, que seja esse segundo conjunto aqui. Se você tirar o B de A, você vai tirar a interseção, então você vai tirar essa parte aqui toda da sua classificação. Já se você fizer B menos A, você vai tirar o contrário, você vai tirar agora essa parte em branco aqui que eu vou fazer. Ou seja, só restando a parte de B. Você vai tirar toda essa região aqui.
Entenderam? Os elementos eles podem ser diferentes. Aqui, quando você tira o A, você quer somente o B. Quantidade de subconjuntos dentro de um conjunto. Um conjunto ele pode ter vários elementos. Mas aí existe uma fórmula geral para calcular quantos subconjuntos existem nele. Essa fórmula geral seria 2n. É a mesma lógica daquela questão da tabela verdade, das linhas da tabela verdade, porém agora aplicada aos conjuntos. Vamos fazer um exemplo simples. Imagine um conjunto e esse conjunto tenha dois elementos, o elemento 2 e o elemento 3. Esse n ele vai simbolizar o número de elementos do conjunto, dois elementos. E lembrando que dentro de um conjunto não pode haver repetição igual. Não posso colocar o 2 aqui. Uma vez que eu coloquei o 2, que o elemento 2 já existe no meu conjunto, se eu reposicionar ele, se eu repetir ele, não é possível. Essa tarefa não é possível. Então, n é igual a 2. Nesse caso, porque n é uma variável. Então, pode receber qualquer valor. Então, como ele é igual a 2, a minha quantidade de subconjuntos, aplicando na fórmula, seria 2 sobre 2, que vai dar 4. Mas por que 4? Porque eu posso ter o subconjunto 2, eu posso ter o subconjunto 3, eu posso ter o subconjunto 2 e 3. Opa, eu vou fazer um travessão aqui para mostrar cada conjunto. E eu posso ter o conjunto, mas aí tá faltando. Aqui só tem 3 possibilidades. Então falta alguma coisa. E sim, falta o conjunto vazio. O conjunto vazio também é um conjunto. Ele é simbolizado muitas vezes por um zero cortado ou por duas chaves assim, fazendo referência a vazio, a nada, com nada dentro. Então, em todos os casos vai existir isso. Mas aí existe uma. E por quê? Por que você pode relacionar? E por que você não tem o quarto valor sendo 3, 2? Porque 3, 2 e 2, 3 dá na mesma. Os dois tem os dois elementos. Tem o elemento 2 e o elemento 3, independente da ordem. Então a ordem não importa para essa classificação dos conjuntos. Aqui quando eu estava elaborando o material, pedi para vocês tomarem cuidado com intervalos abertos e fechados. O intervalo aberto é aquele que inclui, é igual x menor, é maior, quer dizer, 2 é maior que x e x é menor que 3. Se eu colocar o igual, vai ter um intervalo fechado. E se eu colocar se eu colocar sem o igual, somente com esse operador lógico, essa inequação, vai ser um intervalo aberto. Vai ser um intervalo aberto, porque não vai incluir esses valores da ponta. Ou seja, vai incluir somente aqueles valores do meio. Agora as operações com conjuntos. A união, ela é o conjunto A e o conjunto B, pegando toda a extensão dos dois conjuntos. A interseção é somente a parte central, somente essa parte em vermelho, a interseção, e ela é um U, só que tombado para baixo. É tipo uma montanha. Agora, a diferença é a barra invertida ou o menos, o sinal de menos, de subtração nas contas principais, nas contas mais simples da matemática. Complementar seria o contrário da diferença, é igual o A, você tem um conjunto universo. Imagine que você tem um conjunto universo, que é esse quadrado grandão aqui. E aí você vai querer o complementar desse conjunto A, que está em verde nesse exemplo. E esse complementar vai ser toda parte, exceto o conjunto A. Então vai ser o universo menos A. E é isso.
Fórmula da união de problema com três e dois conjuntos. A união entre conjuntos, é, entre um problema com dois conjuntos é tida por ela é o número de elementos de A mais número de elementos de B, e esse A e esse B são conjuntos. E esses conjuntos, eles não necessariamente podem ter esse nome. Por exemplo, pode ser o conjunto dos frangos, do prato com frango e o conjunto do prato com bacon. E aí você pode ter a interseção entre eles, que vai ser o conjunto do prato de bacon e frango. Então você vai subtrair aqui pela o número de elementos da interseção entre A e B, que seria o I. E aí você vai ter o número de elementos. Isso daqui vai resultar no número de elementos total da união entre os dois conjuntos. Número de elementos da união entre A e B. Entre a união, então vai gerar o A ou B. Mas por que você subtraiu pela interseção? É porque ela é contada duas vezes caso você some os dois elementos. Imagina, você vai considerar essa, você vai pegar essa parte, e aí você pegou a interseção. E aí você pegou essa parte mais a interseção de novo. Então essa interseção ela foi contada duas vezes, portanto você subtrai uma vez dela e você consegue achar o conjunto união, que seria toda a parte dos dois conjuntos. A com 3 é um pouquinho mais difícil, porém é a soma de todos os conjuntos, dos três conjuntos, menos a interseção de cada um deles. Por exemplo, a interseção de A com B, a interseção de A com C e a interseção de B com C. E mais, agora um detalhe, mais a questão, o número de elementos da interseção entre os três conjuntos, entre A, B e C. Entendeu? Aqui, enquanto aqui é uma subtração, aqui é uma soma. É só isso que é diferente entre as duas fórmulas. As palavras merecedoras de atenção são somente, apenas, exclusivamente não. Nos exercícios a gente vai ver isso com mais clareza. Então bora para os exercícios. Porque essa aula de conjuntos, ela não é tão teórica assim. Ela exige prática e eu trouxe várias questões muito importantes para o nosso aprendizado e para a fixação do conteúdo de conjuntos, caso você já tenha estudado pelo menos alguma vez esse tópico. E são questões muito recentes. A primeira já vai te fazer lembrar da prova da Polícia Federal, que caiu agora, em 2021. A questão, eu vou ser bem objetivo no item. Caso você queira ler com mais clareza, eu talvez deixaria o material na descrição. E também você pode pesquisar pelo tópico aqui, pelo cabeçalho que eu coloquei. Eu coloquei o ano, a aplicadora, a banca avaliadora, o órgão e o tipo de cargo. Então, bora. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. P2 é subconjunto de P1. Olha, você tem aqui no enunciado dizendo que existe um conjunto que é chamado de P. E esse conjunto são todos os policiais federais em efetivo no exercício do país. E aí P1 é um subconjunto de P. Então, P1, se ele é subconjunto de P2, ele está contido em P. Se ele está contido em P, o P1 é subconjunto de P. P2 é a mesma coisa, porque os policiais em efetivo no país, com 2 anos, eles são policiais federais em efetivo exercício no país. Então, existe uma similaridade entre as duas partes, fazendo com que o P2 também seja subconjunto de P, mas também todo policial que tem efetivo de 2 anos, ele também tem um ano. Portanto,
quem tem o P1 está contido em P2, porque o P2 é maior. Lembra lá da analogia do ímã? Que o ímã aponta para o conjunto maior. E se eu só tenho, dentro do conjunto de 2 anos, do efetivo de 2 anos, eu tenho os policiais que trabalharam apenas um ano e os que trabalharam mais de um ano, que seriam 2 anos. Então eu vou ter bem mais elementos. Eu vou ter, além do elemento de trabalhar só um ano, eu vou ter o elemento que trabalharam 2 anos também. Os elementos que trabalharam 2 anos. Portanto, vai ser maior. E no item ele falou que P2 é subconjunto de P1. E é o contrário. P1 é subconjunto de P2. Então o item está errado. Segunda questão. É da mesma prova, com o mesmo enunciado. E vamos lá para julgar a alternativa. O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2, P3 e assim por diante. E é verdade, porque ele trata no enunciado que aí assim sucessivamente. E a união, ela é todos os elementos que estão em P1, P2, P3, todos os elementos de P. E sendo que P1, P2, P3, P4 e assim por diante, eles são subconjuntos, eles estão contidos no conjunto P. Portanto, é sim a união vai gerar todos esses elementos aqui, somados. Então está certo. E é infinito, porque é sucessivamente. Porque pode ter policiais trabalhando muito mais de 2 anos. Agora aqui, a questão da Polícia Federal no ano de 2018. Ó, 30 passageiros. Vocês podem ler o item com calma depois. Porém, eu vou agora bater mais rápido, porque o tempo está passando e a gente tem que terminar mais rápido. Então, 30 passageiros, eu já resolvi essa questão, por isso que eu vou resolver com mais velocidade. Mas eu aconselho que vocês façam ela de maneira mais tranquila. Ó, 30 passageiros, eles desembarcaram, desses 30 passageiros, que é o universo, você tem um universo igual a 30. Porém, você tem um conjunto união de A, B e C igual a 30 dos passageiros. Então, você tem o conjunto A e o conjunto B. Porém, ele diz que nenhum dos 25 passageiros que estiveram em A e B, A união B é igual a 25, porque eles estiveram em A ou em B. 25 passageiros estiveram em A ou em B. E desses 25, nenhum estiveram em C. Ali dos 20, nenhum desses 25 esteve em C. Portanto, C é um conjunto disjunto. Ele não está aqui. E ele apresenta 5 elementos nele. Portanto, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 passageiros aqui em C e 25 aqui. Eu não vou fazer os pontinhos porque vai demorar muito. E aí, se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A? Vamos ver. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Esse daqui é um conectivo importante. I significa interseção. Então, ele vai estar aqui, 6 pontinhos estiveram, 6 passageiros estiveram aqui. Se 11 estiveram em B, 11 passageiros estiveram em B. Portanto, você tem 11 passageiros, mas menos esses 6, porque é 11 no total. Então, 6 mais quanto para dar 11? 6 mais 5. Então, 5 estiveram somente em B. E aí, então, mais de 15 estiveram em A. Vamos ver. 5 mais 6, 11. 11 mais 10 mais 14 é igual a 25. Então, você tem 14 elementos, mas aí não se deixe enganar. Porque você poderia julgar o item erroneamente falando que está errado. Mas aqui, esses 14, eles só são aqueles que estiveram somente em A. Porém, ele quer os que mais de 15, ele diz no item que mais de 15 estiveram em A. Mas ele não falou somente em A, nem apenas em A, nem exclusivamente A. Então, quer dizer que está certo sim, pois é a soma dos dois
desses dois itens aqui, desses dois elementos, desses dois somatórios de elementos, o 14 e o 6, dando um total de 20. Portanto, 20 é o total de elementos de A. Então o item está certo, porque mais de 15 estiveram em A. Você poderia usar a fórmula também, mas foi bom ter feito dessa forma, porque facilita a vida. Agora, outra questão, agora sobre os passageiros também. Agora, relacionando mulheres e homens. As mulheres existiu, ele diz aqui no item que desses 25 passageiros ele quer ter que tenha o máximo possível de mulheres, e então, sendo que para obedecer, para ter esse máximo possível, você tem que respeitar somente uma regra, que tenha metade de homens, pelo menos metade de homens. Então o mínimo de cada conjunto é ter metade de homens. Portanto, mas aí primeiro eu vou mostrar a maneira errada de resolver essa questão. Se é metade, eu vou pegar a união entre todos os elementos, dividir por 30. Eu divido 30 por 15, 30 por 2, e aí eu sei que eu faço a união de 25, a união de A com B, que é 25, dividido por 2, que vai dar a quantidade de homens. Na verdade vai dar um número inexato, mas eu sei que eu preciso de pelo menos metade de homens, então menos da metade não me satisfaz. Portanto, eu preciso de ter pelo menos 13 homens e 12 mulheres, no caso. Porque 12 mais 13 é igual a 25. 12 mulheres. E aí no conjunto C, que são 5 elementos, eu faço 3 mulheres, 3 homens e 2 mulheres, dando um total de 14 elementos. Mas não, isso daí você poderia cair nesse erro, e é um erro gravíssimo, porque ele não diz no enunciado que da união entre os conjuntos que acontece metade dos homens, mas sim cada conjunto tem metade dos homens, metade desses passageiros sendo homens. Então vai acontecer dessa seguinte forma: para mim ter o máximo possível de mulheres, eu tenho que ter o mínimo possível de homens. Então eu vou preencher a interseção com homens. 6 desse conjunto são homens, sendo que A mais B é igual a 25. Portanto, eu preciso, para me preencher A com o mínimo possível, eu preciso de ter 6. E 6 mulheres em A. Eu tenho 6 mulheres em A, 6 homens em A e em B, que estiveram nos dois países, que visitaram os dois países. E aí eu tenho o total, esse restante aqui é outro grupo. Portanto, é o grupo que precisa de ter a metade em mulheres, que você vai ter que ter a metade em homens. Então você vai poder fazer 6 mais x sobre 2. É o número de homens aqui, que vai ser o número igual ao número de mulheres também. E aqui você já tem 6 mulheres, mais 3 mulheres do conjunto, mais 2 mulheres do conjunto C. E você tem 25, que é a união entre os dois, menos 12. 25 menos 12 vai dar 13. Então 13 vai ser esse daqui, esse restinho aqui vão ser 13. E esse 13, ele precisa de ter pelo menos certa quantidade de mulheres. Determinada metade desses 13 vai ter que ser homens. 25 é igual a o conjunto A, que no caso é 12, o conjunto B, que é 6 mais x, e o conjunto C, que é menos 6.
Então você vai achar o x, a quantidade do x agora, a partir desse cálculo aqui. 25, aqui já vamos ver que é 13, porque eu passei o 12 subtraindo. E aí eu vou passar o 6 também subtraindo, porém nem precisa porque ele já vai cortar aqui. E vai ter o x valendo 13. Se esse x vai valer 13, eu preciso de que que 13, eu preciso de, pelo menos desses 13, eu preciso de 6 mulheres, pelo menos. Então, 13 menos 6, eu vou ter um total de 7. E 7 eu vou dividir entre homens e mulheres. Esse número, esse número 7 aqui, dividido entre homens e mulheres, eu vou ter que ter a maioria de homens. Por causa que eu não posso ter menos da metade. Então eu vou ter 4 homens e 3 mulheres. Então eu vou ter 3 mulheres, mais 6 mulheres, mais 8 mulheres. Então eu tenho 8 mais 3, 11. 11 mais 6, 17 mulheres no total. 17 mulheres no total. E não no máximo 14. Eu posso ter bem mais mulheres. Perceberam essa sacada entre conjuntos e união que ele tentou te confundir? Então vamos para a próxima questão. Aqui, a quantidade de papiloscopistas que se sentem satisfeitos ao executar exatamente uma das referidas tarefas é superior a 100. A resposta desse item vocês vão aplicar. Eu vou só dizer como vocês vão aplicar, porque o nosso tempo já está se esgotando e eu não quero que essa aula fique muito longa. Então você vai usar aqui a regra da união, aquela fórmula da união entre os dois, que seria A união B. Aqui são as questões, aqui é a questão do óculos. E a questão do óculos ela é interessante porque ela mexe um pouco com, ela é bem criativa ao fazer com que tenha um conjunto de pessoas que usam óculos e o conjunto das pessoas que não usam óculos. Na verdade, para você fazer essa questão, basta que você crie um conjunto das pessoas que usam óculos e o conjunto das pessoas que são do sexo feminino, porque você vai conseguir ter ao invés de ter apenas uma interseção e de ter essa interseção ela ser comum a todos os conjuntos, você vai ter interseções consecutivas. Vai criar um desenho mais ou menos assim, ó. Porque você vai ter as questões, as 45, dos 45 candidatos, 33 são do sexo masculino. Então, dos 45, que são todos, 33 são do sexo. Mas aí você vai reunir primeiro as características que podem se ter interseção entre si. A questão de usar óculos e ser do sexo masculino é sim um tipo de razão que pode existir. Pode existir a interseção entre esses dois fatores. Então eu posso falar. E aí ele falou que 33 são do sexo masculino. 28 é o total desse conjunto aqui, desse conjunto de usar óculos. E eu quero saber essa interseção aqui. Portanto, é só fazer as contas lá. A partir dos itens, você vai angariando e pegando as informações, porque são 33 do sexo masculino. Se são 33, você vai fazer aquela regra da interseção entre o conjunto do sexo masculino e do sexo feminino que não usa óculos. E você vai ver a interseção. Na verdade, essa interseção ela vai ser inexistente. Então, o conjunto dos óculos vai ser o central, enquanto o conjunto masculino e o conjunto feminino vão ser as pontas. E aí você vai chegar no resultado, que vai ser 26.
Agora, na próxima questão, de um conjunto de 20 policiais, 15 são civis e 20 policiais civis, 15 são de sexo masculino e 12 são casados. A quantidade mínima de policiais desse conjunto que são simultaneamente do sexo masculino e casados. Aqui você vai usar a mesma regra da interseção, só que aqui você vai aplicar conceitos mais básicos, porque você tem os policiais civis de maneira geral, que pode ser considerado como a união, então 20 é a união, e aí você vai ter os que são do sexo masculino e que são casados. E você vai querer saber o que é simultaneamente dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se é 15, são 15 do sexo masculino, você vai ter o primeiro conjunto sendo 15 e o segundo sendo 12 e a interseção sendo x. Se você somar os dois, você vai perceber que vai passar 7. Se vai passar 7, esse x vai equivaler a 7. Portanto, resposta letra C. Agora sobre aqui a questão da polícia na verdade do Tribunal Superior, que trata da diferença. A diferença, não entenda a diferença como 5, vamos supor que um conjunto tem 5 elementos. E aí você quer tirar a diferença dele de outro conjunto que tenha 4 elementos. A diferença não vai ser igual na matemática, que vai ser 1, porque o conjunto ele pode estar assim, ó, eles podem estar assim, ó, como é o caso na questão. Eles podem ser disjuntos. Se o conjunto A, se eu pedir A menos B, eu só vou excluir o B aqui. Então eu vou ter os 5 elementos ainda presentes em A. E é isso que ele cobrou aqui, sendo errado o item, porque ele falou que vai ter a diferença de exatamente um elemento e não. Essa questão 9 aqui, ela é sobre intervalos de conjuntos. Aqui fala que os elementos do conjunto X, eles têm um X pertencendo aos números reais, e sendo que ele está no intervalo entre menos 13 e menos 1. Portanto, se você resolver essa equação, você pode somar 1. Se você somar 1, você vai ter 18 e dividir por 3 toda essa equação, você vai ter que ser 6 dividido 18 dividido por 6 vai dar 3. E aí o x ele vai ter que ser menor que 3. E aí menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2. Então 3 menos 2 vai dar o total de 4 elementos, de 5 elementos. Porém, você vai ter que subtrair um desses elementos, porque não pode ser, porque aqui é um conjunto aberto e não fechado, não inclui o menos 2 e não inclui o 3. Portanto, é um conjunto aberto e são 4 elementos, porque você vai ter que subtrair um, porque na subtração é contado uma ponta só. E essa ponta ela não pode ser contada. Então você subtrai 1, chegando ao valor 4. 4 elementos. E a quantidade de subconjuntos com 4 elementos é 2 a quarta, que é igual a 2 vezes 2, é 4. 4 vezes 4, 16. 16 subconjuntos, alternativa D. E essa última questão aqui, ela é parecida com a questão de... Ela parece ser uma questão de conjuntos, porém ela não é, porque é uma questão de combinação. Na verdade, ela é uma questão de combinação, sim, porque a ordem não importa. É uma pessoa, ela pode ocupar 2 grupos. E aí ela não pode ocupar somente um grupo, ela tem que ocupar exatamente 2. Portanto, ela tem que estar na interseção. Mas ela pode estar na interseção de 5 grupos diferentes. Ela pode estar na interseção com esse, com esse, com esse e com esse. Portanto,
você pode ter interseção nessas duas pontas aqui, nessa e nessa. Você tem 5 conjuntos, 5 grupos de início que pode se relacionar e pode criar interseção com mais 4 grupos, porque ele não pode criar interseção consigo mesmo. E dividido por 2, porque a interseção de A com B é igual à interseção de B com A. Então vai dar 20 dividido por 2, que vai dar 10, que não é superior a 11. Então errado o item. Então essa foi a aula, foi longa até, porém esse assunto ele merece atenção e nosso foco, porque ele é muito explorado pelas bancas. E além disso, caso você se dedique minimamente e se dedique bastante, resolvendo bastante questões acerca desse assunto, você vai ser plenamente capaz de responder corretamente as questões que vão cair na sua prova. Então, e é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.